café mais caro do mundo, surf, filmes de Hollywood, comer, rezar e amar, a terra do tsunami. Isso mesmo, meus amigos, eu estou falando de Bali, o lugar que a gente escolheu para passar a nossa lua de mel. Dentre as 17 mil ilhas ou mais, Bali é com certeza a ilha mais famosa da Indonésia. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando se vale a pena passar a lua de mel em Bali, vale a pena se programar, se Bali realmente tudo isso que falam ou não, se é realmente esse paraíso tão famoso ou se é só marketing. E hoje eu quero dar dicas na perspectiva do turismo local. Por que na perspectiva de turismo nativo ou turismo local? Porque a minha esposa, como alguns de vocês sabem, ela é asiática e por essa razão ela sabe os caminhos, meios que os asiáticos fazem para explorar a Ásia ou o próprio país. Diferente de mim, de você, brasileiro ou estrangeiro que vai para um outro país, que entra no site, no website do hotel, no website da companhia aérea e que faz as compras, tudo online. Diferente de nós, o turismo nativo, como por exemplo, eu como pernambucano, eu tenho uma forma diferente de fazer turismo em Pernambuco. Provavelmente você que vem do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, para fazer turismo no Nordeste ou em Pernambuco, provavelmente você vai comprar um pacote mais caro de hotel, de avião, tudo mais caro, você vai alocar carros aqui mais caro, diferente de nós que somos nativos, locais. Então esse é o turismo local, ou o turismo nativo, como prefiram chamar. Como eu já falei, sou casado com uma asiática e toda a nossa lua de mel ela foi programada, obviamente, dentro da perspectiva de um nativo, né? Uma asiática, então ela sabia os caminhos, os sites locais, onde a gente podia comprar passagem mais barato, hotel mais barato, alimentação, transporte de aplicativo mais barato inclusive. Então tem muita curiosidade, se você deseja, planeja ou nunca pensou em passar a lua de mel ou mesmo fazer uma viagem para Bali, então fica até o final do vídeo que a gente tem muita dica boa aqui. Ou não? Será que Bali é tudo isso que a gente vê em documentários, no YouTube, ou tanta gente que vai para lá? Então a gente vai estar aqui falando a real do que de fato é Bali. Primeira coisa que você precisa considerar, a viagem. Por favor, não faz nenhuma viagem, especialmente para a Ásia, se você não planejar. Não arrisca fazer um mochilão e cair na sorte. Não recomendo fazer esse tipo de coisa. Então planeja certinho, tudo ok, coloca no caderninho, faz como eu tenho sempre esse caderninho aqui para estar anotando todo o meu planejamento de passagem, de hospedagem, alimentação. E você não precisa ser tão metódico para fazer um planejamento, do seu jeito mesmo você pode estar criando um planejamento de acordo com aquilo que você vive, de acordo com a sua realidade, de acordo com a viagem que você está se propondo a fazer. E Bali não é diferente, Indonésia não é diferente. Então, existem várias rotas. A rota que eu fiz a partir do Brasil foi a rota, digamos assim, a mais barata. Então, se você não está preocupado em passar mais tempo voando e economizando, assim como eu fiz, então segue a dica. Foi o que eu fiz, eu saí do Recife, peguei um voo para São Paulo. Então aí você sabe que Recife e São Paulo dá 3 horas e meia. Então de Guarulhos eu aguardei lá, cheguei de manhã, então eu fiquei boas horas, até 18 horas esperando um voo em Guarulhos. De Guarulhos eu peguei um voo para a Alemanha, então aí já foram 8, depende muito. Na primeira viagem que eu fiz eu gastei 8 horas, na segunda eu gastei 11, não sei qual a lógica disso, mas foi mais ou menos isso. Então 8 a 11 horas, Guarulhos, São Paulo, até Alemanha. Da Alemanha eu esperei 8 horas mais lá, então fiquei no aeroporto. O aeroporto de Frankfurt incrível, então tem tudo, todo o conforto. Então se você leva seu computador, seus carregadores, um lanchinho, se você não quiser gastar no aeroporto como eu, então, e não precisa gastar se você levar alguma coisa. Então você tem 8 horas aí, digamos, dentro do aeroporto de Frankfurt. Eu peguei meu voo de Frankfurt, fui para a China, exatamente. Na época os voos estavam abertos para a China, então fomos para Beijing. Então foram aí 11 horas e meia em média, da Alemanha para a China, Beijing, se eu não me falha a memória. Vou confirmar, se eu estiver errado, vou estar colocando aqui no vídeo exatamente o tempo de duração do voo. Na China eu esperei algumas horas também, boas horas.
E da China eu peguei um outro voo para Jakarta, capital da Indonésia. Então aí eu não lembro exatamente, mas foi 7 horas ou alguma coisa em torno disso. Chegando em Jakarta eu já não tinha mais, já estava tudo vencido, perfume vencido, desodorante vencido, tudo vencido. Foram 54 horas que eu gastei de Recife até Jakarta. Então em Jakarta a gente ficou lá ainda alguns dias até seguirmos para... E aí eu vou dizer o que é que a gente fez nesses dias na capital e nas cidades vizinhas lá, antes de ir para Bali, mas em um outro vídeo eu vou estar falando sobre isso. E até seguirmos para Bali. Então a gente, de Jakarta mesmo, a gente pegou um voo, e de Jakarta para Bali o voo é bem rapidinho, 1 hora e 55 minutos, 2 horas no máximo você está aterrissando em Bali. A gente chegou lá, não deu para ver muita coisa, porque a gente chegou já à noite, então ela já conhecia Bali, eu não conhecia Bali, então cheguei à noite e não vi muita coisa, o aeroporto estava praticamente vazio. Talvez você esteja ouvindo aí algum som de fundo, mas é o presente, o souvenir que a gente trouxe de Bali. No outro vídeo a gente vai estar explicando melhor sobre isso. Quanto aos aeroportos, Jakarta, Bali, são aeroportos que tem toda a infraestrutura, tudo que você precisa vai estar lá. Eu recomendo que você troque para moeda local ainda em Jakarta, porque quando você chegar em Bali, embora você vai encontrar casas de câmbio em toda a ilha, mas a cotação da própria ilha não é das melhores. Então você pode se arrepender se você deixar para trocar o seu dinheiro em Bali. Tem lugares que aceitem dólar, que recebem dólar? Tem lugares que recebem dólar, mas por favor, vai com a moeda local, você vai economizar bastante. Faz essa troca já em Jakarta, no aeroporto de Jakarta, ou na cidade, se você for ficar na cidade de Jakarta antes de embarcar para Bali. Se não, você na sua cidade conseguir trocar real por rúpia indonésia, que é a moeda do país, ótimo, perfeito. Se não, deixa para trocar em Jakarta, mas não, em hipótese alguma, deixa para trocar essa moeda na própria ilha. Não faz isso porque você vai levar uma facada inesquecível. E aí a nossa dica sobre hospedagem. Gente, vai muito de acordo com o que você está planejando, vai muito de acordo com o seu sonho, o seu planejamento, suas finanças, né? Vai de acordo com o que você tem no bolso, mas a hospedagem ela é muito relativa. Mas eu gostaria de falar aqui um pouco dos extremos. Em Bali você vai encontrar hospedagens assim para milionários, que eu acredito que não seja a nossa realidade aqui, né? Mas talvez você esteja assistindo e tenha essa realidade. Bali vai ter sim hospedagens de milhares de dólares pela diária, mas vai ter também hospedagens bem baratinhas para mochileiro e hospedagens intermediárias, que tem um certo nível, acima do nível, digamos assim, de hotéis de 3, 4 estrelas do Brasil, com preço muito bom. Considerando que a moeda, a rúpia indonésia, ela é bem mais baixa que o real, então quando a gente faz a nossa troca do nosso dinheiro pela rúpia indonésia, a gente consegue ter um bom aproveitamento. Isso reflete na hospedagem. Então uma hospedagem de alto nível você vai conseguir por um preço muito bom, mas vai de acordo com a viagem que você está pretendendo fazer. Se você vai de lua de mel, obviamente não vai para um hotel de mochileiro, não vai para um hostel ou algo parecido, a não ser que esse seja o seu estilo. A não ser que esse seja o seu planejamento, você esteja economizando com a sua noiva, com a sua esposa. A não ser que você esteja economizando e você, em comum acordo com a sua esposa, o seu esposo não tem nenhum problema em ficar em um hostel durante a sua lua de mel, ok, não recomendo. Porque lá tem hospedagens baratas, super em conta, que cabe exatamente no nosso bolso, aqui do brasileiro, do assalariado, e com um alto padrão. Você vai se surpreender com a qualidade, o nível de hospedagens que a gente encontra lá, de hotéis, resorts, toda a infraestrutura de hotelaria, por um preço muito bom. Eu vou dizer no final do vídeo quanto que a gente investiu. Foi um grande presente, na verdade, mas quanto que foi investido nessa nossa lua de mel, só com hotel. Fica até o final do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com a sua noiva, com o seu noivo, se vocês planejam fazer uma viagem para Bali. Então, eu espero que esse vídeo inspire muito vocês e desmistifique, né, algumas coisas. Ou não. Ou talvez no final desse vídeo você vai ficar tão chocado que vai desistir de Bali de vez.
ou vai ficar apaixonado por Bali. Então, deixa seu like, se inscreve, que a gente vai ter outros vídeos ainda falando de Indonésia, de Ásia e de Bali, tá bom? Então, sobre as hospedagens, a gente encontrou aqui, vou tentar colocar aqui algumas fotos aqui, talvez um vídeo também. Então, como a gente estava em lua de mel, a gente tentou não gravar muito, não tirar muita foto. Como assim, não tirar muita foto? Eu e minha esposa, a gente não tem muito essa vibe de fotografar tudo, todos os momentos e todas as pessoas. A gente tem um valor com relação à vida privada muito alto. Então a gente estava de lua de mel, então a gente escolheu curtir aquele momento, curtir a ilha, curtir de fato aquilo que a gente se propôs a fazer naquela viagem. A gente não foi numa viagem apenas de turismo para tirar fotos, não, a gente foi numa viagem de lua de mel. Era o nosso primeiro momento juntos, né? Então a gente evitou tirar fotos, fazer muitos vídeos, mas tem alguns aqui. Eu espero que esses vídeos aqui inspirem vocês, ou talvez não, ou talvez sim. A gente ficou numa hospedagem, o lugar chama Arghya Santi Resort. Então ele fica num bairro, não sei se posso chamar de bairro ou cidade, não sei exatamente, mas ele fica numa região chamada Jimbaran. Jimbaran, na verdade, por que eu escolhi Jimbaran? Vamos voltar um pouquinho. Escolhi Jimbaran, não é porque eu não conhecia nada, na verdade, daquele lugar. Então eu precisava escolher um lugar em Bali, eu precisava escolher hotel, eu precisava escolher aquilo que pudesse ser agradável tanto para mim quanto para ela, e pudesse ser novo para ela também, já que uma vez ela já conhecia Bali e eu não conhecia. Então eu levei em consideração tsunami. Então eu pensei, meu Deus, a gente está no cinturão de fogo aqui na Ásia, então tsunami aqui é como tempestade ou chuva no Brasil. Então quem me conhece sabe que eu não gosto muito de praia, não sou muito fã de praia, admiro, acho lindo, maravilhoso, mas eu não sou daqueles que curtem a praia de fato. Então, juntando esse meu desgosto com praia e o meu medo de tsunami, vai que nessas férias, vai que nessa lua de mel eu pudesse, né, ser presenteado com tsunami. Então, para evitar isso, eu escolhi um lugar alto da ilha, relativamente alto, não é tão alto, mas que se houvesse alguma coisa com tsunami, enchente, alguma coisa desse tipo, não iria alcançar. Então, dei uma prévia estudada e encontrei esse lugar chamado Jimbaran. Existem outros lugares mais afastados da praia, como Ubud, e Ubud é um lugar, digamos assim, mais serrano, mais rural, mais montanhoso, mas por outras razões eu não escolhi Ubud. Em outro vídeo eu vou estar falando melhor sobre Ubud. Ubud é um lugar incrível, tem aqueles terraços de arroz, é um lugar onde tem o cenário mais Pinterest que você vai encontrar na Indonésia. Mas a gente escolheu, no caso eu escolhi Jimbaran. Minha esposa não entendeu o porquê Jimbaran, mas depois eu contei. Os primeiros dias na lua de mel eu não conseguia dormir, pensando no tsunami. Mas gente, isso aí é uma coisa... O tsunami para o indonésio é como chuva para o brasileiro. Então eles não estão tão preocupados com isso, porque eles já sabem lidar com isso, né? Embora muitos desastres aconteçam, mas isso faz parte do cotidiano deles. Não do meu, então eu passei alguns dias sem conseguir dormir. Esse resort que eu escolhi, na verdade, eu escolhi pelo Booking.com. E já estando na Indonésia, eu fiz essa escolha ainda estando na Indonésia, para que eu pudesse ter uma tarifa como local e não como um estrangeiro, né, pesquisando do Brasil, por exemplo. Então eu fiz essa busca, não sei como funciona isso, mas eu vi que pesquisando do Brasil tinha um preço e pesquisando de lá tinha outro preço. Então pesquisando lá no Booking.com, já estando no país, eu percebi que o valor estava muito mais inferior. Se já estava barato comprando do Brasil, estava muito mais barato comprando da Indonésia. Então a gente comprou esse pacote chegando lá. Ou seja, a gente não tinha, quando a gente chegou na Indonésia, a gente não tinha pacote de lua de mel, não tinha nada. A gente chegou lá e comprou esse pacote. Então foi meio roleta russa, né? Foi meio colar-colou. Se a gente encontrar, encontrou. E a gente encontrou. Eu vi as fotos, a gente sabe que foto é uma coisa, realidade é outra em muitos casos, né? E lá tem hotel para todos os lados, resort para todos os lados, praia para todos os lados, para todos os gostos, para todos os bolsos. Então não foi uma tarefa muito fácil, mas foi possível. Então eu encontrei esse resort chamado Arghya Santi, um resort maravilhoso. E depois eu descobri, chegando no resort, eu percebi que era um resort, tinha algumas peculiaridades. Eu não percebia asiático nesse resort.
E aí depois eu descobri que a região que os asiáticos ficam são as regiões mais próximas à praia, né? Asiáticos que eu falo, né? Vai Ásia, né? Mas eu estou falando de coreanos, japoneses, chineses que estão indo para Bali, né? E essa região de Jimbaran é uma região onde vão mais europeus, especificamente ingleses e russos. Então imagina, o hotel estava lotado, quer dizer, lotado é muita coisa, né? Mas estava assim, praticamente só eu e minha esposa éramos estrangeiros diferentes. O restante eram russos ou ingleses. E um casal de italianos também estavam lá. Então era praticamente isso. Então se você vai escolher, eu sugiro que você faça uma pesquisa. Se você vai escolher, eu sugiro que você pesquise bem. Eu sugiro que você entre em grupos, como eu fiz também previamente, né, no Facebook, de brasileiros, pedir indicações, né. Tem uma guia muito boa em Bali, não sei se ela vai estar no momento em que você está assistindo esse vídeo ou que você está planejando ir. Ela se chama Carol, mas tem também um primo nosso que é guia lá também. Então se você quiser indicação, pergunta aqui nos comentários, que a gente passa o contato tanto da Carol quanto desse nosso primo. Então o interessante, gente, é que vocês planejem essa viagem de acordo com o seu bolso, mas que também planejem essa viagem de acordo com o perfil de vocês. Então, se vocês têm um perfil mais mochileiro, os hotéis mais próximos à praia são os hotéis mais despojados, são os hotéis mais práticos, né, mais rápidos, né, de comer, de se hospedar, tem fluxo de gente. Mas se você está indo para uma lua de mel, por favor, vai para lugares melhores, mais afastados, como Jimbaran, como Ubud, Seminyak também, você pode até encontrar, mas tem muita gente. Se é o seu perfil, gostar de multidão, muita gente, fervor, ótimo. A gente não tem muito esse perfil, então a gente ficou em Jimbaran, uma região com muitos imigrantes europeus, né, na verdade, e também muitos turistas europeus. Então você vai encontrar shopping com uma cara mais europeia, você vai encontrar supermercados com produtos europeus. Não sabia, eu mirei em Bali e acertei na Europa, mas foi perfeito. Assim, o hotel, não tenho o que dizer, extrema limpeza. Por que eu tô falando isso? Porque você pode encontrar hotéis, como o nosso padrinho de casamento também, ele ficou num hotel em uma praia, e era um hotel que tinha, assim, não tinha tanta higiene. Então ele teve que sair do hotel e acabou mudando, foi para um outro hotel. Mas a verdade é que você vai encontrar hotéis de todos os tipos, com todo tipo de higiene, com todo tipo de gente. O hotel que nós ficamos, um hotel obviamente indonésio, né, mas com uma estrutura muito mais apropriada para o gosto europeu, digamos assim. Então era mais afastado, mais tranquilo, era para quem queria relaxar mesmo. Então tinha muitos casais lá, casais com filho, bebê, ou casais que você via, que você percebia que estavam em lua de mel ou em uma viagem mais romântica, né? O hotel tinha uma estrutura que atendia muito bem esse tipo de coisa. Embora Jimbaran seja um pouco mais afastado da praia, Jimbaran também tem a sua própria praia. Não é das praias mais belas de Bali, mas é uma praia mais privada, digamos assim, onde tem um Hilton e tem outros hotéis mais beira-mar. Nosso hotel, o nosso resort não era beira-mar, mas ficava nessa região de hotéis mais classe A, ou 5 estrelas, ou 6 estrelas, não sei. Mas o fato é que Jimbaran tem sim sua praia, mas não é tão perto. E agora eu quero falar sobre transportes. Juntando com essa questão de praia e transporte, é extremamente importante que você lembre, Indonésia não tem Uber. Então se você está acostumado a andar com Uber, se você está acostumado a usar esse aplicativo ou outros, Indonésia tem seu próprio aplicativo interno. Eu não tenho bem certeza se esse aplicativo pode ser acessado por estrangeiros, eu acredito que sim. Eu não acessava, porque quem acessava era minha esposa. Se eu descobrir, eu vou descobrir se acessa, e você como estrangeiro acessa ou não. Se eu descobrir, eu vou colocar aqui, confirmando. Mas o fato é que Indonésia não tem Uber, não tem aplicativos internacionais. O aplicativo de transporte indonésio é local. Eles têm o próprio aplicativo de transporte. Através desse mesmo aplicativo, que chama GrabCar, você consegue tanto pedir um transporte para se locomover na ilha, quanto também pedir comida. E aí vem um motoqueiro entregar, como se fosse o iFood aqui no Brasil. Então lembre-se, lá não vai ter Uber, esquece. Se tiver como estrangeiro acessar o aplicativo GrabCar, eu vou lembrar vocês aqui, vou colocar aqui confirmando ou não.
Mas caso não seja possível um estrangeiro acessar o aplicativo, o GrabCar, os hotéis eles têm infraestrutura para atender também essa demanda de estrangeiros que precisam de um carro de aplicativo. O próprio hotel faz esse serviço também. A gente não utilizava esse serviço do hotel porque a gente conseguia pedir o nosso transporte pelo aplicativo da minha esposa. Às vezes, quando íamos para a praia nos arredores do hotel, nós pedíamos o carro do hotel. O carro do hotel ele fazia, que é como se fosse aqueles carros de campo de golfe, sabe aqueles carros de campo de golfe? São exatamente parecidos com aquele. O hotel ele levava até um certo ponto, ele não ia por toda a ilha. Então até a praia de Jimbaran, até o shopping de Jimbaran, então até esses locais o carro do hotel fazia esse transporte. Então gratuitamente, não precisava pagar nada, nenhum excedente com relação a isso. Mas se você não quiser pegar aplicativo, se você também não quiser pegar o carro do hotel, porque você vai para um local mais longe, uma praia mais longe, você vai para Ubud, você vai visitar um templo que é um pouco mais distante, então a indicação sabe aquela cinquentinha? Exatamente, aquela cinquentinha. A ilha é lotada, possivelmente o seu hotel do lado, na frente, atrás vai ter uma lojinha bem local mesmo, uma tenda com as cinquentinhas na frente, e você pode alugar por 1 hora ou um dia, meio-dia, você pode alugar também. Se você souber pilotar moto, então você vai ficar tranquilo. A ilha vai estar cheio de locais e estrangeiros pilotando a cinquentinha. Então, cuidado que eu digo, que tenha a sua carteira de habilitação. Se não tiver, não é nenhum problema, a ilha não se opõe quanto a isso. O importante é que você saiba pilotar. Agora, se você cometer algum acidente, então esqueça, sua viagem acabou aí, porque você vai deixar uma multa bem salgada por causa desse pequeno acidente, caso aconteça com a cinquentinha. Mas não é nenhum problema, o trânsito lá não é tão louco, quer dizer, comparado com o Brasil é um pouco louco, mas é um louco que faz sentido. Então não está ninguém correndo, não está ninguém em alta velocidade, então é super tranquilo também de pilotar a cinquentinha em Bali. Agora a dica é sobre comida. A comida local ela é extremamente forte. Eu recomendo que se você não tem problema com pimentas, ok, embarca, experimenta tudo. É fantástico, a comida é maravilhosa, balinesa ou javanesa ou indonésia, que tem vários tipos de comidas diferentes lá. Mas os hotéis eles vão estar com seus restaurantes, cafés, a ilha está cheia de café, cheia de restaurante para atender estrangeiro, então você vai encontrar lugares que vendem açaí e você vai encontrar também lugares que vendem churrasco. Isso mesmo, churrasco brasileiro. Sim, tem 2 churrascarias australianas, mas que vendem churrasco brasileiro. Então elas são australianas, mas eles anunciam que o churrasco é brasileiro. Então a gente conheceu uma, então se eu tiver foto, vou tentar achar aqui, colocar aqui a churrascaria. A gente tirou foto, inclusive com um churrasqueiro, ele é paraibano, não lembro o nome dele agora, mas ele é paraibano e está há muitos anos fazendo churrasco na Ásia, Singapura, Malásia, agora está na Indonésia, em Bali. E o churrasco é fantástico, fantástico, fantástico. Quando você come aquele churrasquinho, aquela maminha, meu Deus, aquela picanha no alho, chega a aguei agora. Então quando você come aquilo ali, chega a dar um refrigério para você continuar a sua viagem de turismo, ou lua de mel, seja o que for, em Bali. A ilha tem lugares incríveis, na verdade a ilha toda, Bali toda e os seus arredores, verdadeiramente a ilha de Bali é completa de tudo. Gente, eu não tenho nada aqui dizer de Bali. Desde o dia que a gente chegou ao dia que a gente saiu, nós ficamos 14 dias e meio em Bali. Todos os lugares que visitamos, templos, floresta, todas as comidas que nós experimentamos, tudo, não temos nada a dizer de Bali, nada. Superou as minhas expectativas. Se eu recomendo Bali para lua de mel, eu recomendo Bali para tudo. Eu recomendo Bali para casal, para família. Recomendo Bali para caso você tenha criança. Recomendo Bali se você tem bebê. Eu recomendo Bali para qualquer tipo de
turista, viajante, seja trabalho, seja turismo, seja o que for, Bali é perfeito para tudo. Eu nunca vi uma ilha tão eclética, tão completa e uma ilha com o poder de marcar as nossas vidas. Eu lembro que o nosso padrinho ele falou assim, eu tenho saudade de Bali. Viajar para Bali mudou minha vida. E a gente vê muito isso no filme Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts, né? E de fato, o que aquele filme ele passa pra gente, a vibe da ilha, aquilo que a ilha faz com a gente é indescritível. Quem vai para Bali sempre quer voltar para Bali. Não é de se estranhar que lá tá cheio de estrangeiros do mundo todo e lotados de brasileiro também. E minha dica sobre Bali, finalizando, eu não teria como não finalizar com a dica de tomar o café mais caro do mundo. Exatamente, eu vou colocar aqui uma imagem de como esse café é pré-processado, digamos assim. E a gente ainda tem esse café aqui em casa e ele é nada mais nada menos do que o café mais caro do mundo. Vou colocar aqui o preço dele, a dose dele no Brasil, por exemplo, a dose dele na Indonésia, e você vai conseguir tomar ele na Indonésia por um preço muitíssimo acessível. Então a gente não apenas experimentou lá, como trouxe e ainda temos esse café aqui em casa. Então uma viagem como essa, ela é inesquecível. Principalmente para brasileiros, quando a gente chega na ilha, que troca o nosso dinheiro no país, quando a gente chega na ilha, a gente percebe que o nosso dinheiro ele quase que quadruplicou, alguma coisa assim, pelo menos na época que eu estava. É fantástico, porque você pode experimentar tudo que a ilha tem para te proporcionar, seja de comida, seja de hospedagem, seja de passeios, seja de pontos turísticos. Com o nosso dinheiro, na nossa realidade, como assalariado brasileiro, a gente tem muito potencial de aproveitar toda a ilha de Bali. Agora, claro, vai de acordo com o seu perfil, né? Se seu perfil é mais classe A, vai ter também opções para isso. Se seu perfil é mais mochilão, tem esse perfil também. O nosso é meio a meio, mais para baixo. E a gente conseguiu usufruir de tudo muito bem, comer muito bem e se hospedar muito bem na terra do tsunami. Te vejo no próximo vídeo. Hasta que todos oigan, besos e tchau!